E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai ver mais uma armadilha de abertura, esse vai ser o nosso segundo episódio. Nós já fizemos um que foi estudando uma armadilha que pode acontecer na abertura siciliana. Se você perdeu essa, clica aqui, que pode ser o motivo de você ganhar de brancas em 10 movimentos na siciliana. E hoje a gente vai ver mais uma armadilha que beneficia o branco, que pode acontecer na abertura francesa, na defesa francesa. A gente vai ver, na verdade, duas armadilhas um pouquinho diferentes que seguem um tema bastante similar. Eu preparei um bônus para você, porque a primeira é bastante popular, muita gente já conhece, e eu quero que esse vídeo traga valor até para os jogadores um pouquinho mais avançados, porque a segunda que eu vou mostrar eu tenho certeza que nem tanta gente conhece. Então vamos lá, vamos ver a primeira armadilha. Ela acontece na variante do avanço da abertura francesa, que é bastante popular, especialmente no nível intermediário, O branco gosta muito de jogar essa linha, então pode te servir em muitas situações. Eu garanto que eu já ganhei muitas partidas de Blitz e Bullet só porque eu conheci essa armadilha. Então vamos lá, a gente entra na abertura francesa com E4, E6, D4 e D5. Aqui, como eu estava falando, a gente tem que entrar na variante do avanço, porque é nessa variante que acontece a armadilha que a gente vai ver, e essa variante segue com o lance E5 aqui. Ganhando um pouquinho mais de espaço, mas no contraponto, fechando o centro. E aqui o jogador de pretas que sabe o que está fazendo na francesa tende a conhecer muito bem a ideia de que o preto deve fazer aqui é tentar desconstruir o centro do branco e começar a cutucar esse centro, digamos assim, das alas, tanto da ala da dama quanto da ala do rei, mas comumente com o lance C5 nessa posição é o que todo mundo vai jogar aqui. E esse lance serve para desafiar esse peão aqui e tentar desconstruir a cadeia de peões que o branco criou no centro, atacando a base dela, Então o branco faz bem em tentar manter o seu centro intacto e defender o peão em D4 com o lance C3. E aqui existem dois lances mais comuns que tendem a transpor, porque em geral quando o preto está jogando dessa maneira, com o propósito de continuar colocando pressão no ponto de D4, ele vai fazer em alguns pontos esses dois lances, que são cavalo para C6 e dama para B6, porque os dois servem para atacar ainda mais o peão em D4. Então, digamos cavalo C6 primeiro atacando o peão em D4, agora a gente joga cavalo para F3, defendendo esse peão. E agora o preto tenta continuar colocando pressão no ponto de D4 com o lance dama para B6. E aqui vem a nossa oportunidade de setar uma armadilha, A linha principal nessa posição e o melhor lance segue A3 aqui. E a segunda armadilha que a gente já vê, o bônus, digamos assim, que é menos popular, acontece nessa linha. Então eu vou dar um pouquinho de instrução aí que talvez seja útil até para quem é um pouco mais avançado e que conhece a linha principal e conhece que o melhor lance é A3 nessa posição. Mas no nível intermediário e iniciante, o lance mais comum não é A3, porque até é bem mais difícil achar isso sobre o tabuleiro se você não sabe a teoria, Então o lance mais comum é bispo para D3 nessa posição. E esse é o lance que seta a primeira armadilha e é que é mais popular que a gente vai ver. Porque ao que parece, o branco acabou de atrapalhar a dama na defesa de D4 e agora esse ponto aqui está atacado 3 vezes, por essas 3 peças, e só está defendido 2 vezes. Então o preto pode pensar em capturar esse peão, mas é aí que ele cai na armadilha. Ele pode até jogar CD4 e CD4, mas ele não pode continuar capturando. Isso porque se o preto achar que ele vai ganhar um peão aqui jogando o cavalo por D4, ele perde na verdade uma peça, e se ele não perceber ainda o que está acontecendo, digamos que ele jogue dama para D4, eu convido você a, se você ainda não conhece essa armadilha, tentar encontrar o lance que ganha aqui para as brancas. Então é uma tática bastante simples, na verdade, Só se trata de um descoberto, porque a dama em D4 do preto está em defesa. E aí tem essa tensão entre as damas. Se o bispo puder ser movido com o tempo, essa dama vai ser perdida porque ela está em defesa, É exatamente isso que dá para fazer com o lance bispo para B5 cheque. Aqui não tem o que fazer, Quando ele mover o rei, a gente vai poder tomar essa dama que está em defesa, e se ele bloquear, dá até para trocar os bispos primeiro, porque de novo é um cheque, e aí quando ele tomar, só então tomar essa dama. E essa é provavelmente a armadilha mais popular e mais comum na defesa francesa, que muita gente conhece, talvez uma das armadilhas mais populares no xadrez inteiro, mas a despeito disso, ela ainda gera muitas vitórias para o branco, Para você ter uma ideia, nessa posição aqui, depois de CD4, na base de dados de partidas do Lichess, o lance cavalo por D4 já foi jogado quase 3.000 vezes. Então tem até bastante chances disso acontecer na sua partida e desse conhecimento te ajudar a ganhar muito rápido. Agora vamos ver então qual é aquela outra armadilha que é um pouco menos comum e que segue da linha principal, e aí vai ser um pouco mais útil para jogadores talvez um pouco mais fortes. Então depois de dama para B6, com essa ideia de continuar colocando pressão aqui, como eu falei, o lance mais comum é A3 nessa posição, O lance mais comum no nível alto. E aqui o preto pode seguir de maneira a continuar tentando trazer peças para o ataque de D4 com o lance cavalo para H6. Essa é uma manobra extremamente comum na defesa francesa, porque o preto gosta de colocar esse cavalo em muitas posições aqui em F5, e aí ele tenta chegar aí através de E7 ou através de H6. E aqui a gente segue com o nosso plano na linha principal, o motivo pelo qual a gente jogou A3, que é para ganhar mais espaço aqui na ala da dama
dama jogando B4 agora. E aí o preto é forçado a tomar uma decisão, né? O melhor lance aqui seria CD4 e depois de CD4 o preto pode jogar cavalo para F5 com essa ideia de continuar colocando pressão no ponto de D4, que é a base da cadeia central de peões do branco. Aqui a gente pode jogar bispo para E3, defendendo esse peão meio que temporariamente, e digamos que o preto faça um lance como bispo para D7 aqui, né, só desenvolvendo, eliminando a possibilidade de qualquer tática que possa acontecer usando o fato do rei estar exposto ao longo da diagonal de A4 a E8 aqui. Esse lance bispo D7, inclusive, é recomendado naquela outra linha que a gente viu, porque evitaria aquela armadilha. Se o bispo tivesse em D7, não teria como jogar bispo B5 cheque e ganhar a dama através daquele raio-x. E aqui então a gente joga bispo para D3, o que mais uma vez parece deixar de defender o peão em D4. E é aqui que vem uma armadilha que é um pouco mais comum de se cair, né? Porque o preto, mesmo que ele conheça aquela armadilha anterior, ele sabe que ele só pode tomar o peão em D4 quando ele já tiver jogado bispo D7 e fechado a diagonal de A4 a E8. Mas esse caso é uma exceção, onde mesmo que essa diagonal esteja fechada, ainda é impossível capturar esse peão, e a gente vai ver por quê. Aqui, se o preto jogar cavalo de F por D4, a gente joga cavalo por D4, e depois de cavalo D4, se a gente capturar mais uma vez, aí não tem muita lógica no que a gente estava fazendo, né? Vai ter sido só uma grande troca com o preto ganhando um peão no final das contas. Mas aqui a gente não vai capturar esse cavalo, a gente vai tirar vantagem do preto ter se colocado nessa posição onde ele está cravado aqui, né? Esse cavalo aqui está cravado ao longo da diagonal. O que quer dizer que se a gente colocar mais pressão nesse cavalo, não vai ter como defender e a gente vai conseguir ganhar uma peça. Isso porque, graças à presença desse peão em B4 aqui, não dá para o preto jogar confortavelmente bispo C5 para defender esse cavalo. Então a nossa ideia aqui é tentar atacar mais uma vez esse cavalo com o lance dama para G4, atacando aqui mais uma vez, e aí ele vai perder uma peça. O problema é que não funciona exatamente nessa posição. A ordem de movimentos correto é fazer o roque primeiro, e aqui o preto não tem como defender mesmo contra a ameaça de dama H4. Se ele tentar H5 aqui para prevenir a dama de vir parar em G4, a gente ganha esse cavalo de outra forma. A gente pode até jogar cavalo C3 primeiro aqui, depois de bispo E7 a gente move o bispo, liberando o ataque da dama ao cavalo em D4, ele vai ser perdido. Se ele jogar cavalo F3 seria a melhor tentativa aqui. É só lembrar que não pode tomar de dama, porque você ia estar levando o D4 enforcando essas duas peças, então você toma de peão e agora tem uma peça a mais e sai ganhando a partida. A outra tentativa, depois de roque aqui, se não H4, tentando prevenir dama G4, seria A5, né? Tentando desafiar esse peão que defende o quadrado de C5, porque aí se a gente tomasse, por exemplo, dava para em algumas posições ele jogar bispo C5 e interpor essa cravada. Mas aqui a gente só ignora essa situação entre os peões, joga dama para G4 agora e a peça vai ser perdida de qualquer jeito. Então essa segunda armadilha eu garanto que nem tanta gente vai conhecer e também é muito boa, ganhando uma peça logo em 13 movimentos aqui para o branco. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos manter o tema de vídeos um pouquinho mais curtos e diretos. Se você tem alguma outra sugestão de armadilha, se você conseguir ganhar uma partida usando essas armadilhas, deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.